Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é uma quarta-feira, né? E eu ainda não comecei a fazer ainda todos os meus afazeres. Eu comecei pelo geladinho. O geladinho eu já fiz, tá ali, depois eu vou mostrar pra vocês, mas não deu pra gravar, tá bom? Hoje, agora, por exemplo, eu vou gravar um recheio de chocolate, que é o, né, eu vou fazer o bolo de 3 andares, então eu quero colocar dois recheios de chocolate e um recheio de prestígio, né, em cada bolo, que eu não vou colocar, como é que fala, vários não, vou colocar só esse tipo de recheio, tá bom? Aí a gente vai começar por aqui. Não vai ter como eu mandar pra vocês hoje, a quantidade exata do que eu vou usar. Aqui minha panela, tá? A quantidade exata do que eu vou usar, porque eu vou usar essa panela grande e vou colocar uma quantidade bem grande. Por exemplo, aqui eu vou colocar 5 leite condensado. 5 leite condensado. Começando já dessa forma. Vou colocar 5 leite condensado. Aí depois eu vou colocar, são 5 creme de leite, são meio litro de leite, são umas 5 colheres de farinha de trigo. A farinha de trigo a gente usa como espessante, tá? A gente não usa maisena, porque se precisar de congelar, não pode, a maisena não pode, tá? Para quem conhece sabe que a maisena não pode. E a farinha de trigo, ela não deixa nenhum gosto, nenhum. É só um espessante. Tem pessoas que colocam gema de ovo, né? Só que eu não uso gema, eu só uso a farinha de trigo, tá bom? Então, como a minha receita ela é bem assim, eu acho que como ela é muito grande, eu acho ela meio complicada pra mim deixar elas assim, essa aqui. Eu vou deixar uma quantidade de recheio que eu faço com um bolo menor, tá? Aí eu vou deixar ela aí nos comentários. Vou deixar o recheio aí pra vocês, mas com uma quantidade menor, porque essa aqui eu tô fazendo pra muito bolo, gente, é muito bolo. Ele tem que ser aro 35, é o aro 35. Ele dá pra 90 pessoas. O aro 30, ele dá para 60 pessoas. E o aro 25, ele dá para 45 pessoas, até 50. Então, eu tô fazendo assim, porque ele tem que ser um bolo bem grande para muita gente. E eu não quis fazer ele quadrado, porque retangular, porque toda vez que eu vou fazer um bolo grande, eu faço ele retangular, tá? Então, eu não quis fazer ele retangular. Até esqueci de mostrar, eu tô usando essa aqui, ó. Lembrando que esse aqui não é leite condensado puro, ele é mistura láctea condensada, tá? Eu uso esse aqui para fazer recheio, eu uso para fazer doce, eu uso para fazer geladinhos, eu uso, mas é o meu modo de trabalhar. Tem pessoas que querem um leite condensado de qualidade, o mais caro, que, né, é cada um com seus gostos. Olha, pra vocês verem esse aqui, ó, olha a textura dele. Vê se ele olha a textura dele. Tá vendo a textura? Como que ele cai? Então, pra mim, ele é ótimo. E fica maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer. Vou deixar ele aqui pronto. Depois que eu sou assim, depois que eu faço, aí eu vou pôr em uma vasilha, que eu quero colocar uma vasilha grande, tá? Eu venho com, depois que ele esfriar, por exemplo, amanhã, porque hoje eu faço, deixa na geladeira, vou deixar na geladeira. Eu vou fazer a massa, os bolos amanhã, tá? E vou rechear também depois de amanhã, porque amanhã é quinta, eu vou rechear sexta, porque
Ele vai ficar aí fica na geladeira de sexta para sábado, né? Mas eu vou confeitar ele mesmo, é só domingo de manhã. Só porque não é aqui que eu vou confeitar. Ele vai ser transportado, né, nos tabuleiros lá para onde ele vai ser confeitado. Ele não vai ser confeitado aqui. Aí depois que eu ponho esse recheio aqui, que eu faço, que ele esfria, né? Esse aqui. Eu venho com 3 barras de chocolate nobre, para poder eu colocar ele picadinho. A pessoa sente o gosto do chocolate, que é o chocolate, mais o picado, é o chocolate picado no meio, tá bom? Aí, pra não demorar muito, eu vou adiantar meu lado aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá ficando. Eu vou mostrando pra vocês o processo, beleza? Aí aqui tá, como eu falei pra vocês, ó. Eu coloquei 1 litro de leite. Eu coloquei 5 leite condensado, 4 creme de leite, não, 5 creme de leite. Coloquei, eu falei que ia colocar 5 colheres, mas eu coloquei mais 2, então foi 7 colheres de farinha de trigo, que é um espessante, e 2 xícaras de cacau em pó, tá? Então agora, ó, tá assim isso aqui, e margarina, colher de margarina, isso aqui é margarina. Agora, isso aqui eu vou levar a 1 hora ou mais para poder ficar pronto, tá bom? Aí quando tiver pronto eu mostro pra vocês, porque agora eu vou ficar de castigo aqui, viu? Aí eu mostro pra vocês. Que aqui tem que ir misturando, misturando, porque pra ele não agarrar no fundo, tá bom? Tá quase no ponto já, ó. Falei com vocês que ia demorar aqui. Não é fácil não. Aqui, ó, ainda tá mole. Pouca coisa. Quase no ponto, eu vou deixar vocês verem como é que ele chega. Vou mostrar para vocês aí, tá bom? Tem uma música no fundo, aí vocês relevem aí, porque eu não sei nem de onde que tá saindo essa música. Já tem um tempo que eu parei, eu lá ia gravar e não gravei por causa de uma música. Mas essa música não, é uma música no fundo aí que é de alguma casa aí. Vou chegar mais perto. Só pra gente terminar aqui, que aí depois eu vou mostrar pra vocês o geladinho. Pra vocês verem a quantidade de geladinho que eu fiz. Tá quase, ó, pra vocês verem, ó. Quando você faz assim, ó, ele tem que ficar por cima, ó. Por cima, ó. Ele não pode... Aqui é recheio, é o recheio do bolo, né? Então, ó, ele não pode misturar. Se você faz assim, ó, e ele entra de uma vez, não, aí ele ainda não tá pronto, não. Tá? Ó. Ele tem que pegar por cima. Demorei um tempo para poder aprender isso aqui, esse ponto. Eu lembro do meu primeiro bolo que eu fiz, que eu passei um aperto, que era de chocolate, e eu não deixei no ponto correto, e eu passei muito aperto, viu? E para desmontar esse bolo e montar de novo, meu Deus, passei aperto. Aí hoje eu fico esperta, que eu medo de voltar de novo. Aqui, ó. Mas agora ele já tá, ó, pra você ver. Ele já tá caindo, ó, em blocos, ó. E ele cai assim, ó. Ó, dá pra vocês verem? Tá vendo? Ó, aí ele por cima, ó. Lá. Ele escreve por cima, ó.
Então, ele já tá caindo por cima. Aqui, quando ele esfriar, aí ele vai dar outra consistência ainda, né? Quando ele esfriar, igual eu falei com vocês que eu tenho aí o chocolate pra me pôr nele, né? Mas aqui vai passar essa noite, esse restante de dias. Ele passa na vasilha, né? Vou pôr noutra vasilha. Ó, desliguei o fogo, tá bom? Aí, pra poder ele dar aquele brilho, ficar aquela recheio brilhoso assim, maravilhoso, você dá uma mexida nele assim que você desliga a panela. Ó. Desliguei a panela. Aí dá aquela mexida pra poder dar aquele brilho no recheio. Aí pra vocês verem. Aí a gente vai pôr no recipiente. Aí a gente coloca plástico em contato pra não dar película, porque senão ele dá uma película seca por cima. Pra não dar aquela película, a gente coloca aquela plástico por cima, tá? E aí a gente deixa esfriar, temperatura ambiente. Aí amanhã é que ele vai pra geladeira, porque hoje ele tá muito quente, né? Então, hoje não vai dar pra ele ir pra geladeira, não. Eu creio que não, só mais tarde, quem sabe. Então a gente vai ficar na geladeira mesmo. Se eu ver que ele ficou de acordo, aí eu ponho na geladeira, tá bom? Eu ponho outra vasilha e eu mostro pra vocês. Que show que é. Aí, como eu falei pra vocês, ó, a gente coloca uma vasilha, tá vendo? Né? Esse aqui é o nosso recheio de chocolate. Aí, ele vai com esse chocolate amargo aqui, ó. Vou colocar 3 barras desse chocolate, tá? Aí, quando ele esfriar, igual eu falei pra vocês, tá bom? Aí depois a gente vai fazer os outros recheios e também o doce. Aí eu mostro pra vocês aí, beleza? Aqueles que gostaram desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa seu like para nos ajudar, tá bom? Aquele like, aquele joinha que nos ajuda muito. Agradeço de todo o coração aqueles que estão assistindo e aqueles que estão deixando o like, os que já são inscritos no nosso canal, tá? Venha fazer parte da nossa família que está crescendo a cada dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.